Quando alguém procura um notebook novo, normalmente quer uma coisa simples. Um computador que funcione bem, não custe uma fortuna e consiga acompanhar estudos, trabalho e momentos de lazer sem virar dor de cabeça. E é exatamente nesse espaço que o Lenovo IdeaPad Slim 3 tenta se destacar. Mas será que ele ainda faz sentido em 2026? Será que ele continua sendo uma boa compra ou existem opções mais interessantes na mesma faixa de preço? É isso que vamos descobrir hoje. Vou tentar te mostrar os pontos fortes, os pontos que merecem atenção e para quem esse notebook realmente vale a pena. Então já deixa o like, se inscreva no canal e bora conversar sobre um dos notebooks mais populares da Lenovo. A primeira coisa que chama a atenção do IdeaPad Slim 3 é justamente a proposta dele. A Lenovo não criou esse notebook pensando em quem quer editar vídeos pesados, criar projetos profissionais complexos ou jogar os lançamentos mais exigentes no mercado. A ideia aqui é entregar uma experiência equilibrada para quem precisa de um computador confiável para tarefas comuns. Isso faz bastante sentido porque a maioria das pessoas não passa o dia renderizando vídeos em 4K ou trabalhando com programas extremamente pesados. Grande parte do público quer navegar na internet, assistir vídeos, participar de reuniões online, trabalhar com documentos, estudar e talvez editar algumas fotos de vez em quando. Nesse cenário, o IdeaPad Slim 3 chega com uma proposta bastante interessante. Logo de cara, o visual dele passa uma impressão moderna. Não é um notebook que tenta parecer game nem algo extravagante. Pelo contrário, o design segue uma linha mais limpa e discreta, algo que combina tanto com estudantes quanto com quem trabalha em escritório. Além disso, a Lenovo conseguiu manter um perfil relativamente fino, o que ajuda bastante no transporte. Colocar ele na mochila e levar para a faculdade, escola ou trabalho não costuma ser um problema. Falando em construção, é importante ter expectativas alinhadas com a categoria do produto. Estamos falando de um notebook intermediário de entrada, então não espere acabamento premium de modelos muito mais caros. Ainda assim, o conjunto agrada. A estrutura transmite sensação de firmeza e não passa aquela impressão de fragilidade que alguns concorrentes apresentam nessa faixa de preço. Outro ponto que merece destaque é a tela. Dependendo da versão escolhida, você encontra modelos com painel Full HD, algo que hoje praticamente se tornou obrigatório para quem quer uma experiência agradável. A diferença entre uma tela HD simples e uma Full HD continua sendo enorme. Textos ficam mais nítidos, vídeos parecem mais agradáveis e até o trabalho com planilha se torna mais confortável. Para quem passa muitas horas estudando ou trabalhando, isso faz bastante diferença. Claro que não estamos falando de uma tela voltada para profissionais de imagem ou criadores que precisam de cores extremamente precisas. A proposta aqui é outra. Mesmo assim, para assistir séries, acompanhar aulas, navegar na internet ou trabalhar com documentos, a experiência costuma ser bastante satisfatória. E já que estamos falando da experiência visual, vale mencionar que as bordas da tela também ajudam a deixar o notebook com aparência mais atual. Pode parecer detalhe, mas bordas menores fazem o equipamento parecer mais moderno e aproveitam o melhor espaço disponível. Agora vamos entrar em uma das áreas mais importantes de qualquer notebook, que é o desempenho. Esse é provavelmente o tópico que mais gera dúvidas em quem está pensando em comprar o IdeaPad Slim 3. A resposta depende muito da configuração escolhida. Ao longo dos últimos anos, a Lenovo lançou diversas versões desse notebook com processadores Intel e AMD. Em 2026, ainda é possível encontrar variantes equipadas com chips mais recentes e também algumas versões antigas aparecendo em promoções. Por isso, não basta olhar apenas o nome IdeaPad Slim 3. É fundamental verificar qual processador acompanha aquela versão específica. Os modelos equipados com processadores Intel Core de gerações mais recentes ou com AMD Ryzen modernos entregam uma experiência muito agradável para atividades cotidianas. Abrir várias abas do navegador, trabalhar com documentos, assistir vídeos em alta qualidade e participar de chamadas de vídeos são tarefas que ele realiza com tranquilidade. Aliás, uma das situações mais comuns atualmente é ter várias coisas abertas ao mesmo tempo. Uma chamada no Google Meet, algumas abas do navegador, Spotify tocando música, WhatsApp aberto e talvez um documento sendo editado. Esse tipo de cenário representa muito bem o que boa parte das pessoas faz atualmente. E o IdeaPad Slim 3 consegue lidar bem com isso de forma bastante competente quando está equipado com uma configuração equilibrada. Nesse ponto, a quantidade de memória RAM também merece atenção. Se você encontra uma versão com apenas 8 GB, ele ainda pode atender muita gente. Porém, para quem pretende ficar vários anos com o notebook, versões com 16 GB acabam sendo mais interessantes. O motivo é simples. Os programas estão ficando cada vez mais pesados e os navegadores modernos conseguem consumir uma quantidade impressionante de memória. Pensando em longevidade, ter mais RAM ajuda bastante. Outro detalhe importante envolve o armazenamento. Felizmente, os SSDs
já se tornaram padrão em praticamente todos os modelos atuais. Isso muda completamente a sensação de velocidade. Quem já utiliza notebooks antigos com HD tradicional sabe exatamente do que estamos falando. Ligar o computador demorava bastante, abrir programas exigia paciência e até tarefas simples podiam parecer lentas. Com SSD, a experiência fica muito mais rápida. O sistema inicia em poucos segundos, os aplicativos carregam mais rápido e tudo parece responder de maneira mais ágil. Na prática, esse é um dos fatores que mais impactam a percepção de desempenho. Muitas vezes, um notebook intermediário equipado com SSD passa a sensação de velocidade superior a computadores mais antigos que possuíam componentes teoricamente mais fortes. Seguindo para o teclado, a Lenovo costuma acertar bastante nesse aspecto. O conforto durante a digitação é um dos pontos que ajudaram a marca a construir uma boa reputação no segmento de notebooks. No IdeaPad Slim 3, a experiência normalmente é positiva para quem passa bastante tempo escrevendo trabalhos, respondendo e-mails ou produzindo textos. As teclas possuem um espaçamento agradável e o aprendizado acontece rapidamente. Depois de alguns minutos de uso, a adaptação costuma ser natural. Para estudantes universitários, profissionais administrativos e pessoas que trabalham com documentos durante boa parte do dia, isso acaba sendo um diferencial importante. Afinal, ninguém quer passar horas digitando em um teclado desconfortável. Já o Touchpad acompanha bem a proposta do notebook. Ele não tenta competir com modelos premiums muito mais caros, mas entrega uma navegação agradável para atividades cotidianas. Os gestos do Windows funcionam bem, e a área disponível é suficiente para o uso normal. Mas existe outro aspecto que ganhou muito peso nos últimos anos, a webcam. Com reuniões online, aulas remotas e entrevistas virtuais fazendo parte da rotina de muita gente, a qualidade da câmera deixou de ser um detalhe secundário. O IdeaPad Slim 3 não chega para revolucionar esse segmento, mas entrega um resultado adequado para chamadas de vídeo. O mais importante é que ele consegue cumprir aquilo que a maioria das pessoas espera: participar de reuniões, conversar com amigos ou acompanhar aulas online sem complicações. Além da câmera, os microfones integrados também ajudam nessa experiência, e quando juntamos o webcam, microfone e uma tela Full HD, temos um conjunto bastante interessante para a produtividade e comunicação. Falando em produtividade, existe um ponto que muitas vezes passa despercebido na hora da compra, que é a conectividade. Muita gente só percebe a importância das portas disponíveis depois que começa a usar o notebook. O IdeaPad Slim 3 geralmente oferece um conjunto equilibrado, incluindo conexão USB, saída HDMI e entrada para fones de ouvido. Isso significa que conectar um monitor externo, utilizar periféricos ou fazer apresentações continuam sendo algo simples. Pode parecer básico, mas alguns notebooks ultrafinos estão eliminando portas cada vez mais rapidamente. Por isso, encontrar um modelo que ainda preserva uma boa variedade de conexões acaba sendo uma vantagem. Outro aspecto que merece atenção é a temperatura de funcionamento. Ninguém gosta de um notebook que esquenta demais durante atividades comuns. Felizmente, o IdeaPad Slim 3 costuma apresentar um comportamento equilibrado nesse quesito. Durante navegação, estudos, trabalho e reprodução de vídeos, o sistema de refrigeração geralmente dá conta do recado sem gerar desconforto. E claro que tarefas mais pesadas vão exigir mais dos componentes internos e aumentar as temperaturas, mas isso acontece com praticamente qualquer notebook da categoria. É justamente falando sobre atividades mais exigentes que vamos entrar em uma das maiores dúvidas sobre esse modelo. Será que ele serve para jogos? Será que consegue lidar com edições de vídeos? E até onde vai o limite desse notebook? A resposta curta é que o IdeaPad Slim 3 não foi criado para ser um notebook gamer, mas isso não significa que ele não consiga rodar nada além de tarefas básicas. Tudo depende da configuração escolhida. As versões equipadas com processadores Ryzen mais recentes e gráficos integrados modernos costumam entregar resultados bem interessantes em jogos leves e competitivos. Títulos como Valorant, League of Legends, Roblox, Minecraft e alguns jogos de estratégia podem funcionar de forma bastante agradável, principalmente quando os ajustes gráficos são configurados de maneira equilibrada. Por outro lado, quem sonha jogar lançamentos extremamente pesados com gráficos no máximo, provavelmente vai precisar olhar para categorias mais avançadas. E isso não é um defeito do IdeaPad Slim 3. Na verdade, seria injusto cobrar dele algo que nunca foi sua proposta. É parecido com comprar um carro urbano esperando que ele tenha o mesmo desempenho de um esportivo. Cada produto foi desenvolvido para atender necessidades diferentes. O mesmo raciocínio vale para edição de vídeo. Projetos simples para redes sociais, vídeos para o YouTube em resolução Full HD e trabalhos básicos podem ser realizados dependendo da configuração escolhida.
Mas quando começamos a falar de projetos muito complexos, efeitos pesados ou arquivos extremamente grandes, naturalmente aparecem limitações. Ainda assim, é interessante notar como os processadores atuais evoluíram. Hoje, mesmo notebooks intermediários conseguem realizar tarefas que alguns anos atrás exigiam computadores muito mais caros. Isso faz com que o IdeaPad Slim 3 seja mais versátil do que muita gente imagina. E já que estamos falando de versatilidade, vale abordar a autonomia da bateria. Esse é um dos pontos mais importantes para estudantes e profissionais que passam boa parte do tempo longe da tomada. A duração varia conforme a configuração e o tipo de atividade realizada. Assistir vídeos, navegar na internet ou trabalhar com documentos consome menos energia do que editar vídeos ou utilizar programas mais exigentes. Mas de forma geral, o IdeaPad Slim 3 costuma entregar uma autonomia compatível com o que se espera da categoria. Ele não entra na lista dos campeões absolutos de bateria do mercado, mas também não costuma gerar preocupação para quem utiliza o notebook em tarefas comuns. Na prática, isso significa que é possível passar boa parte do período de estudos ou trabalho sem ficar procurando uma tomada o tempo todo. Esse equilíbrio acaba sendo uma característica constante do produto. Aliás, equilíbrio talvez seja a palavra que melhor define o IdeaPad Slim 3. Ele não tenta ser o notebook mais potente do mercado. Também não tenta ser o mais fino, o mais leve ou o mais sofisticado. O foco está em entregar uma experiência consistente em várias áreas ao mesmo tempo. Isso acaba sendo exatamente o que muitas pessoas procuram, porque nem todo mundo quer o notebook mais poderoso do mercado. Muitas vezes a prioridade é encontrar algo confiável, confortável para trabalhar, rápido para tarefas comuns e com um preço que faça sentido. Nesse contexto, o modelo da Lenovo consegue se posicionar muito bem. Outro fator que ajuda bastante é a reputação da linha IdeaPad. Ao longo dos anos, a Lenovo construiu uma base enorme de consumidores justamente porque conseguiu oferecer produtos equilibrados em diferentes faixas de preço. Isso gera uma sensação de confiança para quem está comprando. Afinal, estamos falando de uma linha que já passou por várias gerações e continua sendo uma das mais conhecidas do segmento. Mas existe um detalhe extremamente importante que muita gente ignora durante a compra. Nem todo IdeaPad Slim 3 é igual. Esse talvez seja o conselho mais valioso de todo este vídeo. Quando você encontrar uma promoção, não olhe apenas para o nome do notebook. Verifique cuidadosamente qual processador está presente, a quantidade de memória RAM, o armazenamento e a resolução da tela. Às vezes, dois notebooks com exatamente o mesmo nome podem oferecer experiências completamente diferentes. Uma versão equipada com um processador mais moderno e 16 GB de RAM pode continuar relevante por muitos anos. Já outra configuração mais simples pode começar a apresentar limitações muito antes. Por isso, alguns minutos de pesquisa podem fazer uma diferença enorme na compra. Além disso, vale a pena observar os preços praticados no momento da escolha. O mercado de notebook muda constantemente. Promoções aparecem, novos modelos são lançados e concorrentes ajustam valores com frequência. Dependendo da oferta encontrada, o IdeaPad Slim 3 pode se transformar em uma excelente compra. Em outros momentos, talvez exista algum concorrente oferecendo mais recursos pelo mesmo valor. Por isso, comparar sempre é uma atitude inteligente. Entre os concorrentes mais comuns, encontramos modelos da Acer, Asus, Samsung e Dell, que também disputam espaço nessa faixa intermediária. Cada fabricante possui seus pontos fortes. Alguns focam mais em acabamento, outros em tela, outros em desempenho, mas o IdeaPad Slim 3 continua conseguindo se destacar justamente porque evita grandes erros. E isso é algo que muitas vezes vale mais do que promessas exageradas. No mundo da tecnologia, nem sempre o produto que chama mais atenção na propaganda é aquele que oferece a melhor experiência depois de alguns meses de uso. Muitas pessoas acabam valorizando mais a estabilidade, a confiabilidade e a praticidade do que recursos chamativos que raramente serão utilizados. E é exatamente nesse tipo de cenário que o notebook da Lenovo encontra seu espaço. Outro público que costuma se interessar bastante por ele é o universitário. Quem está começando uma faculdade geralmente precisa de um notebook capaz de acompanhar pesquisas, trabalhos, apresentações e aula online. O IdeaPad Slim 3 se encaixa muito bem nessa realidade. Ele também faz bastante sentido para profissionais que trabalham com documentos, planilha, sistema de gestão e reuniões virtuais. São tarefas comuns que representam uma parcela enorme do mercado. Por outro lado, se você trabalha com modelagem 3D pesada, projetos profissionais complexos de vídeo ou jogos extremamente exigentes, provavelmente vale a pena direcionar o orçamento para categorias superiores. Não porque o IdeaPad Slim 3 seja ruim, mas porque existem ferramentas mais adequadas para esse tipo de demanda. Escolher o produto certo para a necessidade certa costuma ser o caminho mais inteligente. Uma característica interessante é que o notebook não tem que pressionar apenas nos primeiros dias.
Alguns produtos parecem incríveis quando você olha a propaganda, mas começam a mostrar problemas depois de um tempo. O IdealPad Slim 3 segue uma abordagem diferente. Ele aposta em uma experiência consistente. Talvez não seja um notebook que vai arrancar reações impressionadas dos amigos quando você abrir a tampa, mas existe uma boa chance dele continuar cumprindo suas funções meses depois, sem gerar grandes dores de cabeça. E essa confiabilidade tem muito valor, principalmente quando estamos falando de um equipamento que será utilizado para estudar, trabalhar ou organizar tarefas importantes. Chegando ao final deste vídeo, fica mais fácil responder a pergunta principal. Afinal, o Lenovo IdealPad Slim 3 vale a pena? De forma geral, sim, principalmente para quem procura um notebook equilibrado para estudos, trabalho, navegação na internet, vídeo, reuniões online e atividades cotidianas. Ele oferece um conjunto bastante competente com design agradável, teclado confortável, tela interessante nas versões Full HD, armazenamento rápido graças ao SSD e desempenho suficiente para a grande maioria das pessoas. Claro que existem limitações, especialmente quando entramos em jogos pesados ou trabalhos profissionais muito exigentes, mas isso faz parte da proposta do produto e não chega a ser uma surpresa. O mais importante é escolher uma configuração atualizada e compatível com aquilo que você pretende fazer. Se você encontra uma versão com bom processador, memória RAM adequada e um preço competitivo, o IdealPad Slim 3 continua sendo uma opção muito interessante dentro do mercado de notebooks. Agora eu quero saber sua opinião. Você já usou algum notebook da linha IdealPad? E está pensando em comprar este modelo ou tem outras opções em mente? Conta tudo aqui nos comentários porque eu adoro acompanhar a experiência de vocês. Se esse vídeo ajudou de alguma forma, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos de tecnologia. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.